Agora, 3h10, de volta com o Estúdio CBN desta sexta. E olha, acontece neste domingo, dia 18, o Enem dos concursos. É o concurso público nacional unificado, que ficou conhecido aí como Enem dos concursos, com mais de 1.700.000 participantes, viu? Que vão prestar a prova nesse domingo. É o maior concurso da história do Brasil, em mais de 200 cidades com provas aí marcadas. Lembrando que a data foi adiada 2 dias antes da aplicação, devido aos temporais no Rio Grande do Sul em maio. Agora, então, Enem dos concursos remarcado para esse domingo. E sobre isso, a gente conversa agora com o Matheus Silveira, ele que é professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Internacional e também Direito Ambiental, além de ser professor também aí preparatório, né, de concursos que acompanham os alunos para esse tipo de exame, e traz algumas dicas para a gente aqui no Estúdio CBN. Oi, Matheus, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde a todos vocês do Estúdio CBN, um prazer estar conversando com você e com todos os ouvintes, tá? Bom, Matheus, vésperas então aí do concurso, quem está se preparando? Já está se preparando há um bom tempo, né? Até porque as provas seriam inicialmente em maio, mas qual que é a principal dica para quem está ansioso aí para esse exame que é no domingo? É um exame que exige bastante aí também, né, mentalmente, da disposição do candidato, porque acontece o dia todo. Então, para quem está se preparando, qual que é a principal dica aí para essas vésperas do teste? Bom, a principal dica para nas vésperas do teste, nas vésperas de todas as provas, é entender que o momento de já ter conhecido ou aprendido as coisas já passou. Agora é o momento de revisar e se preparar para os desafios que nós teremos no dia da prova, né? A prova sempre traz um desafio, a prova sempre traz esses elementos, né, de exigência física e mental. Então é o momento de tentar não se exceder em nada fora da normalidade para poder estar bem num dia, porque nós vamos ter uma maratona. O concurso nacional unificado se realiza em 2 turnos. Esse é também uma anormalidade. Não é comum concursos desses níveis serem realizados em 2 turnos, né? Professor, uma das maneiras de fazer essa revisão que o senhor citou é pegando, quando se vai prestar um vestibular, um concurso, né? É pegar provas da mesma banca, né? Nesse caso, que é um concurso unificado, faz assim também? Como fazer essa revisão? Porque é a hora de guardar as perguntas e as respostas, né? E como fazer isso, já que são tantas disciplinas diferentes? Ótimo. Nós temos uma peculiaridade no CNU, é o primeiro. Então, por exemplo, nós não temos questões anteriores para poder mapear muito o aluno. Então, o aluno já tem essa dificuldade. É uma dificuldade nossa, de professor também, de trazer aquelas últimas dicas. Mas, como você falou, a característica da banca muda muito pouco. E a CES Gran Rio, no caso, não muda essa característica, né? E aí tem um elemento. A gente fala muito de Enem dos concursos, e há uma questão similar que a gente pode trabalhar, né? E qual é a questão similar que a gente tem para falar aqui? Nós temos a questão envolvendo o fato de usarmos usarmos o olhar da CES Gran Rio para provas do Enem. Então, essa prova aplicada é um elemento essencial a se estabelecer e de entender. Então, a gente tem que pensar na aplicação da prova, ou seja, como a CES Gran Rio tem feito. Então, olhar as questões que a CES Gran Rio fez, inclusive olhar as questões que a CES Gran Rio fez no Enem, ajudam o pessoal a entender a instrumentalização mais adequada da prova. Bom, são 2 turnos, né, como você trouxe para a gente, professor. Então, primeiro às 7h30 da manhã, horário de Brasília, termina às 11h30 e depois à tarde os portões reabrem a 1h da tarde. Então, sempre aquela dica que a gente dá também para vestibulares, para o Enem em si, né? Não. Também vale para o Enem dos concursos, Sai mais né? cedo. Exato, sair mais cedo com antecedência, né, para não correr risco aí de ficar para fora, né? E também queria que o senhor explicasse para a gente o que é permitido e o que não é permitido durante a prova, o que o candidato pode levar e não pode, né? Quais são as regras aí para o pessoal não ter nenhum problema nesse sentido? Sim. O que nós temos que pensar? Algumas dicas bem rápidas dessa preparação final. Estudar assuntos novos não é o momento. Revisar. Cuidar para não virar nem noite hoje, nem noite amanhã.
estudando temas ali, porque não é o momento, certo? Agora é o momento de estar descansado para isso. Não exagerar na revisão. Quando está batendo no teto aquele cansaço, quando você está recebendo a informação da revisão, porque amanhã, hoje e amanhã, tem vários cursos fazendo, nós vamos estar fazendo, todos os cursos do Brasil vão estar fazendo revisões, então as pessoas vão ter esse acesso, mas você tem que cuidar para não exagerar na revisão, porque daqui a pouquinho o excesso de informações vai te criar uma carga de estresse num momento, porque vai existir esse momento que é tudo que eu estou ouvindo parece que eu não sei mais nada. Essa frase é muito comum da gente ouvir dos alunos. Ah, professor, o senhor está dizendo que parece que eu esqueci tudo. É exatamente aquele momento do estresse, do cansaço que tem que dar uma segurada. Então, esse é um ponto. Se alimentar de forma adequada e não exagerar, esse é o momento. Não é o momento de rodízio, né? Como a gente brinca ali, não é o momento de exageros. E um tópico importante é não deixar de estar organizado para a prova. Tem que fazer o mínimo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês que é um fato que para você ver como os alunos se desorganizam. Nós estávamos um dia em São Paulo, na Mackenzie, esperando para a prova da OAB. E aí tinha um pessoal, é Brasil, né? O Brasil é fantástico por isso, que estava vendendo caneta preta e dizendo para o pessoal na saída ali do metrô que só podia fazer a prova com caneta preta. E a caneta estava, acho que, sei lá, estava R$20, R$30 a caneta, né? Ali. E daqui a pouquinho a gente viu aquilo ali, os alunos começaram a nos procurar, professor, eu só trouxe caneta azul, Cara, não tem esse negócio de caneta preta no exame da OAB, certo? Mas aí o cara não sabia, não estava preparado, não fez o seu checklist do dia anterior, e aí daqui a pouquinho marchou com aqueles 30 pila e com aqueles R$30, né? E ainda fez o desespero de, meu Deus do céu, quase que eu reprovo por causa disso. Agora, no CNU tem que cuidar. Tem que levar o documento original, não pode esquecer, né? O documento de identidade original. Não pode esquecer do cartão de confirmação com o endereço, né? Da onde vai fazer a prova e a sala, o seu ensalamento. Tem caneta preta aqui, tem a musiquinha da caneta preta ali, né? Tem a caneta preta, né? Tem que ser em transparente, tem que ser feito transparente, então tem que cuidar, certo? Nesse tem caneta preta, não pode esquecer, não é azul, aqui é caneta preta. Ah, tem um elemento, por exemplo, as meninas, mulheres sentem mais, geralmente, né? De um modo genérico, mas todo mundo. Quem é mais friolento, daqui a pouquinho da sala, do lugar que vai fazer, leva o seu casaco. Não vão desligar o ar por causa de ti e deixar todo mundo passando calor, né? Então, leva o seu casaquinho para resolver esse ponto. Então, são elementos nesse sentido. Lembra da água? Tudo tem que ser em embalagem transparente. Tem gente que leva quase uma bombonière, né? Uma loja de conveniência de tanta comida que leva. Tem que levar em embalagem lacrada, transparente. Não pode ser a embalagem do salgadinho, não pode ser a embalagem ali, tem que botar numa embalagem transparente. Então, esses pontos são o checklist de quem vai fazer a prova domingo. Tem que estar preparadinho e anotando esses pontos. Tô pronto, vou tranquilo. E como vocês disseram, saia mais cedo, né? Sai mais cedo. Se você programou sair, eu vou sair às 7h30, é o horário do fechamento ali. Eu vou sair às 5. Não, se programa para sair às 4. Se organiza, sai sempre uma horinha mais cedo, né? Do que você imaginou e bota mais 1 hora de atraso no trânsito, porque está todo mundo indo para aquele lugar. Esse é o problema. Pois é, bom, eu quero agradecer aqui a participação com a gente do Matheus Silveira, ele é professor também aí de concursos preparatórios, professor de Direito Constitucional, Humanos e Internacional e Direito Ambiental, trazendo essas dicas aí para quem vai fazer o Enem dos concursos neste domingo, dia 18. Muito obrigada, viu, professor, pelas dicas aí valiosas, bom trabalho para você e até mais. Eu agradeço, obrigado, uma boa prova para todo mundo aí, tchau, tchau. Obrigado, 3h19.